Olá, boa tarde. Meu nome é Melissa Cruz Félix, sou estudante do curso de enfermagem da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde e hoje estou aqui com o Dr. Quirino para apresentar qual seria o fluxo do paciente dependente químico desde a atenção primária aos meios que ele pode ter para percorrer dentro da rede de atenção psicossocial. Primeiramente, gostaria de agradecer, Dr. Quirino, por contribuir e participar por este trabalho. E aí eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como que foi a sua trajetória, como que o senhor iniciou, pudesse fazer uma apresentação. Claro. Bom, Melissa e os alunos da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, os professores do curso de enfermagem, é um prazer falar com você e com vocês. Eu sou médico, psiquiatra, sou professor do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, onde nós estamos agora aqui. Sou também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, lá no Departamento de Saúde Mental, e sou diretor do Hub de Cuidados em contra as Drogas, serviço do Governo do Estado de São Paulo, que se encontra sob gestão da SPDM, que é a mesma entidade que faz a gestão da faculdade. Mais recentemente, o Hub acabou se juntando a um outro serviço, que também cuida de pessoas com dependência química, que é a unidade Recomeço Helvétia, de modo que o Hub e o Helvétia compõem, então, o que passou a se chamar Complexo de Cuidados de Dependência Química, o CCDQ. Esse complexo tem como objetivo cuidar, tratar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química e que vinham frequentando, em especial, a região onde funcionava a Cracolândia, na região central aqui do município de São Paulo. Eu fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo, na USP, lá fiz residência, fui preceptor da graduação, fiz doutorado e depois de lá é que eu então vim para a Unifesp e para a Santa Casa. Eu tive a oportunidade de participar da gestão pública federal. Eu fiquei 6 anos em Brasília, 2 anos no Ministério da Saúde, 2 anos no Ministério da Cidadania, cuidando de políticas públicas de saúde mental e drogas. E aqui em São Paulo fui diretor, além agora do Hub de Helvétia, fui diretor de outros serviços na área de saúde mental e de dependência. Maravilha, excelente bagagem que o senhor tem. Acredito que vai ajudar bastante a gente nesse trabalho e nessa pesquisa. Para iniciar, gostaria que o senhor contextualizasse o que é a dependência química e o prejuízo que esse quadro pode trazer para o indivíduo. Dependência química é um quadro clínico que tem na sua base a perda do controle que o indivíduo passa a ter sobre o uso de substâncias psicoativas. O indivíduo que apresenta um quadro de dependência química passa a ter dificuldades de controlar o uso, por conta disso, então, aumenta de maneira substancial o consumo dessas substâncias, começa a usar as substâncias em lugares e momentos indevidos. Esse indivíduo, então, por conta do uso importante dessas substâncias, passa a desenvolver sintomas de síndrome de abstinência, ou seja, quando ele deixa de usar ou diminui o consumo, ele passa a ter sensações ruins, desagradáveis, e muitas vezes ele volta a consumir a droga justamente para aplacar, para diminuir os sintomas de síndrome de abstinência que a falta ou redução da droga causa. O indivíduo que apresenta um quadro de dependência química, Melissa, esse indivíduo começa a ter problemas de saúde por conta do consumo da substância, mas a dependência química, infelizmente, começa a causar outros prejuízos para a vida do paciente. Prejuízos no relacionamento interpessoal, então começa a levar problemas nos relacionamentos familiares, problemas no trabalho, por
conta disso, então, infelizmente, pessoas que apresentam quadros mais graves de dependência química, por conta dos problemas que se estabelecem nas relações familiares e no suporte social, muitos desses indivíduos, então, acabam ficando sem contar com essa rede de apoio familiar e social, e muitos deles, em casos mais graves, infelizmente, acabam indo para as ruas, né? Por conta dessa situação. Vale lembrar que o quadro de dependência química não se estabelece logo no primeiro momento que ele começa a usar a substância. Existe um período que vai da experimentação para o aumento de consumo, desenvolvimento do quadro de dependência química. Esse período muitas vezes acaba sendo diferente em virtude do uso da substância, ou seja, existem algumas substâncias que levam o indivíduo a apresentar dependência química mais rápido do que outras, mas aí isso é muito importante para que a gente possa entender o desenvolvimento da dependência química, porque em muitas situações, nós vamos falar sobre isso aqui na nossa conversa, mas muitas vezes o indivíduo começa a sair de um uso, que pode ser um uso mais social, e começa a intensificar o consumo dessa substância, ainda não apresentando dependência química, mas sim uma situação intermediária entre um uso social e a dependência química instalada, quando o indivíduo, por exemplo, começa a fazer um uso mais abusivo de droga, aumentando o consumo, talvez seja o momento mais apropriado talvez no contexto da atenção básica, da atenção primária à saúde, esse indivíduo ser identificado e ser abordado. Quando isso acontece, nós temos aí uma excelente janela de oportunidade para evitarmos a progressão do consumo e esse desfecho mais desfavorável que nós acabamos de conversar, já com o quadro clínico de dependência mais instalado, mais grave. Então, entendermos que a dependência química se estabelece dentro desse contínuo de progressão de consumo e de progressão da gravidade do quadro é importante para que nós possamos ter em mente que quanto mais precoce for a intervenção no paciente, isso deve acontecer no sistema de saúde como um todo, não só em serviços especializados na dependência química, talvez nós consigamos evitar a progressão de uma doença, a instalação de uma doença que pode ser muito grave na vida do paciente. Perfeito. Falando sobre a intervenção do paciente, gostaria de saber como que o senhor vê o progresso da assistência do paciente dependente químico no Brasil, como que era e como que hoje está sendo. É importante que nós tenhamos ações não só para o tratamento, mas também para a identificação, Melissa, de indivíduos com problemas com drogas e, como nós já conversamos, problemas iniciais. E quando nós falamos de droga, é importante que nós discutamos um pouco sobre a questão do álcool, porque muitas vezes, quando nós falamos sobre drogas, pode ficar uma ideia de que nós estamos falando sobre drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, drogas K, enfim. Existem muitas drogas, infelizmente, que as pessoas acabam utilizando, mas muitas vezes acaba passando desapercebido ou não recebendo muita atenção por parte do profissional de saúde o consumo de drogas ilícitas, como por exemplo o álcool, tabaco, são drogas que têm um potencial lesivo bastante grande na saúde do indivíduo, muitas vezes no seu convívio social. Álcool, por exemplo, o consumo do álcool, quando começa já a se tornar mais grave, pode facilitar o consumo de outras substâncias também. Então, é importante que nós atentemos em relação a esse ponto, para que o uso do álcool não seja minimizado e não passe desapercebido no cuidado e no tratamento do paciente. Falando sobre atenção, então é importante, insisto, que haja programas estabelecidos, estruturados de identificação precoce do consumo de substância. Obviamente que não só precoce, mas também precoce em todos os serviços de saúde. Por quê? Porque muitas pessoas que frequentam serviços de saúde podem apresentar problemas relacionados a substâncias. E, eventualmente, até
até a doença de clínica que aquele indivíduo apresenta pode ser recorrência do uso mais abusivo de substância psicoativa. E cabe ao profissional de saúde identificar isso. Agora, é muito importante que o serviço em si possa ter um programa de triagem, de identificação ativa de problemas relacionados às substâncias. Porque às vezes fica a critério só do trabalhador, lá do funcionário do serviço, às vezes isso pode se perder. Então, quando essa identificação entra dentro de um programa específico, de uma linha de cuidado para problemas relacionados às drogas, isso acontece de maneira mais efetiva. E é importante, então, que a identificação das substâncias, a identificação dos problemas aconteça em todos os serviços de saúde, não só aqueles especializados, em todos os níveis de cuidado, desde a atenção básica. Por quê? Porque muita gente na atenção básica tem problema com as substâncias. Então é importante que nós façamos a identificação. E não só a identificação, mas a identificação e já o tratamento. Por quê? Porque pessoas que apresentam problemas menos graves com substâncias podem e devem ser manejados no contexto da atenção básica. Obviamente que se indivíduos já apresentam um quadro clínico instalado, de manejo mais complexo, aí sim, talvez na atenção básica, os profissionais não vão conseguir dar conta dessa situação, e aí o indivíduo deve então ser encaminhado, ele deve migrar para um outro nível de assistência, de cuidado. Serviço especializado em saúde mental, como por exemplo um ambulatório de saúde mental. A gente está falando aqui no contexto da SPDM, da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. A SPDM, por exemplo, tem um serviço ambulatorial bastante importante, que fica ali na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, que é o Vila Maria. Ele pode ser encaminhado para centro de atenção integrada saúde mental, como por exemplo aqui no CAIS, no serviço especializado, pode ser encaminhado, por exemplo, para um CAPS, enfim, ele pode, se a atenção básica não consegue dar conta, o paciente pode e deve ser encaminhado para um nível mais especializado de cuidado. Aí, nesse nível de especialidade de cuidado, é óbvio que a tentativa primeira de abordagem, de cuidado do paciente, vai ser nesses serviços, então, especializados, que nós chamamos de serviços de base territorial ou serviços comunitários, que são serviços de base ambulatorial, que vão acompanhar o paciente. Pode ser, por exemplo, um hospital-dia, como nós temos aqui no CAIS, onde ele faz esse tratamento no serviço especializado. Entretanto, em algumas situações, Melissa, o paciente vai se colocar em risco por conta de uma substância, o indivíduo vai começar a intensificar os problemas, independente do tratamento apropriado. Então, em muitas situações, o indivíduo talvez vai precisar ser submetido a uma internação. Uma internação para que ele possa desintoxicar e facilitar o tratamento dele rumo à sua recuperação. É importante ficar claro aqui também que o objetivo final do tratamento da dependência química é que o indivíduo, obviamente, fique sem usar substância e que ele possa se recuperar, ele possa voltar a ter uma vida produtiva, plena, uma vida cidadã. E muitas vezes, para que a gente possa ajudar o indivíduo, em especial quando ele está numa situação de risco, a internação é muito importante. A internação se dá em serviços de saúde, como por exemplo hospitais psiquiátricos que têm um tratamento especializado em dependência química. Aqui no CAIS, por exemplo, nós temos internação. Pode se dar num hospital geral, muitas vezes quando o indivíduo, além da dependência química, apresenta um quadro clínico comórbido. Pode se dar numa clínica especializada no tratamento de pessoas com dependência química. Mas às vezes o indivíduo apresenta um quadro clínico que está mais grave, ele precisa receber o tratamento em regime protegido, mas não necessariamente numa internação. Quando o indivíduo então precisa receber o tratamento em regime protegido, mas não necessariamente em internação, esse paciente ele pode ser acolhido basicamente em dois serviços. Nos CAPS, modalidade 3, a gente tem leis de acolhimento. CAPS não faz internação. A gente precisa de internação, tem
tem que ir para um hospital ou uma clínica. Ou também o indivíduo pode receber o acolhimento numa outra modalidade de serviço essencial, que são as comunidades terapêuticas. Lá também não tem internação, lá também é acolhimento, mas o indivíduo ele vai poder receber o cuidado tanto no CAPS, modalidade 3, como uma terapêutica num regime protegido. Lembrar que nesses lugares o acolhimento sempre é voluntário e na internação existe a possibilidade também da realização de internação involuntária. Aqueles casos mais graves, às vezes que tem comorbidade psiquiátrica, o paciente está numa situação de risco maior, não consegue perceber muito bem a gravidade da sua doença, está numa situação de risco, mas a internação involuntária pode, às vezes precisa acontecer. Para salvaguardar, às vezes, a própria vida do paciente. Existe uma outra modalidade de internação, além da involuntária e da voluntária, quando o paciente concorda com a internação, que é a compulsória. Isso é muito mais raro que aquela internação que o juiz determina que seja feita, por ordem judicial. Então, basicamente, a ideia é que o paciente ele possa percorrer esses diferentes serviços, diferentes níveis de atenção, de acordo com as necessidades do indivíduo. Isso é muito importante. O indivíduo que está com um quadro clínico de mais fácil manejo, no início dos problemas, lá na atenção básica. Um quadro um pouco mais completo, um serviço intermediário, como por exemplo ambulatório, saúde mental, o CAIS, onde a gente está, CAPS, enfim, serviços de base comunitária e especializados. Casos mais graves, indivíduo em situação de risco, internação. E o pronto-socorro é um serviço também importante para os pacientes com dependência química, porque na maioria das vezes a internação acaba se dando a partir do momento que o indivíduo é atendido no pronto-socorro. Em geral, o indivíduo vai para o pronto-socorro, no quadro mais grave, no maior risco, ela é atendido e, se for necessário, vai para a internação. E uma coisa que é bastante importante, então, insistir é que o cuidado do paciente precisa acontecer de acordo com as necessidades do indivíduo. A gente não pode, é importante falar aqui com os profissionais de saúde, a gente não pode desenvolver atitudes preconceituosas em relação aos serviços que cuidam dos pacientes. Então, a atenção básica é super importante, mas o hospital especializado, o psiquiátrico também, a comunidade terapêutica, o CAPS, uma perspectiva de construção de rede, que esses serviços não são substitutivos, não existe um serviço que substitui o outro. Na verdade, a melhor organização de uma rede de atenção à saúde, a melhor perspectiva de organização dessa rede é que os serviços funcionem de maneira complementar, um complementando o outro para dar conta das diferentes necessidades dos pacientes. E uma outra questão importante também é que os serviços da rede de saúde possam se articular com os serviços da rede socioassistencial. Como a gente já conversou, muitos pacientes com dependência química, infelizmente, já no momento de um quadro clínico mais avançado, começam a perder suporte social, suporte familiar, muitos indivíduos acabam ficando numa situação de desamparo importante, de vulnerabilidade, e esse indivíduo muitas vezes vai precisar também do suporte da rede, não da rede de saúde, mas da rede socioassistencial, não do SUS, que são de saúde, mas do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Para quê? Para que a gente possa, insisto, que é o mais importante, cuidar do paciente de maneira integral, levando em consideração as suas diferentes necessidades. Não adianta, por exemplo, eu querer cuidar do indivíduo focado só na dependência química se esse indivíduo não tem um lugar para morar, se esse indivíduo está numa situação de grande vulnerabilidade social. Precisa integrar o cuidado dele para que a gente possa ter resultados mais efetivos no tratamento e, em última instância, na recuperação da pessoa com dependência química, porque é isso que a gente tem que colocar sempre no nosso norte, o norteamento do tratamento para dependência química tem que ser a recuperação do paciente. Legal. Diante essas colocações do senhor de como o paciente ele deve passar, pelos locais que ele deve passar e qual tipo de tratamento ele deve receber, quais boas práticas o senhor observa entre os serviços de saúde, a articulação, que realmente é necessário, que é essencial para que esse serviço ele seja complementar um com o outro? Então, primeiro a gente precisa ter uma rede integrada,
essas mudanças, né, de nível de cuidado, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que isso aconteça. Então, o indivíduo, por exemplo, sair da atenção básica e ir para um serviço de maior especialização, ou o contrário, né, se o indivíduo está num serviço mais especializado, ele está num CAPS, mas estabilizou o quadro clínico e não precisa desse cuidado mais intensivo, ele precisa voltar para a atenção básica. Né? Mas a mudança desses níveis de cuidado, a transição de cuidado, às vezes fica mais complicada. Então é importante que essas redes, né, assistenciais, tanto na área de saúde como no socioassistencial, precisam ser bem articuladas, né, para que o indivíduo consiga circular dentro dos variados serviços de uma maneira mais fácil, enfim, para que ele não tenha prejuízo quando a transição de cuidado acontecer, de um nível de atenção para o outro. Uma outra coisa que é importante, né, é que haja sempre trabalho dentro da rede, dentro do serviço, de qualificação profissional. Né? Então, os profissionais sempre precisam estar buscando a sua própria qualificação e os serviços e a rede como um todo precisa trabalhar também para facilitar, para ajudar para que os profissionais se capacitem cada vez mais para o cuidado, para o tratamento dos pacientes. Outra coisa que é importante, pensando em qualidade do cuidado, é o estabelecimento de protocolos bastante bem organizados. Isso facilita o tratamento do paciente, isso facilita o trabalho do profissional. Esses protocolos de cuidado, eles precisam estar focados não só pensando na efetividade do tratamento, de ajudar o paciente a melhorar e conseguir se recuperar da sua quase dependência química, mas esses protocolos de cuidado muitas vezes precisam estar focados na segurança do tratamento oferecido para o paciente, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem que cuidar do paciente, mas cuidar de uma maneira segura, né? Para que a gente possa efetivamente ajudar o nosso paciente. Sim. Como que o senhor enxerga, qual que é o papel do enfermeiro nesses pontos de atenção da rede? Como que ele deve articular o cuidado do paciente? O trabalho, né, de cuidado, de tratamento e recuperação do paciente com dependência química precisa contar com o trabalho de diferentes profissionais. Desde médico, no caso, eu sou médico, sou psiquiatra, profissionais de enfermagem, não só de enfermeiro, mas também profissionais de equipe técnica, que dá suporte no tratamento de enfermagem, tratamentos de abordagem psicoterápica, psicólogos, muito importante, abordagem do profissional de serviço social, que a gente já conversou, é fundamental no tratamento da pessoa com dependência química, que vai trabalhar a inserção social do indivíduo, muitas vezes a inserção social. Muitos desses pacientes começaram a ter problema com drogas muito cedo e acabaram nunca tendo efetivamente uma inserção social mais saudável, né? Trabalhar com a família é muito importante, então o profissional de serviço social pode desempenhar esse papel, da psicologia, para os profissionais de enfermagem. Então estou trazendo essa questão, né, para a gente ter esse debate, talvez, lá na faculdade, porque o fato é que o trabalho de um conjunto de todos os profissionais é que vai efetivamente ajudar na recuperação dos pacientes. O trabalho da enfermagem, por exemplo, pode se dar em várias frentes. A gente sempre pensa na enfermagem como sendo a profissão do cuidado, aquele cuidado mais dia a dia, né, lado a lado ali do paciente. Isso aí é fundamental no atendimento. É daí que nasceu a enfermagem, então esse papel do cuidado ali do paciente é muito importante. Mas a enfermagem pode desempenhar outros papéis. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, para a nossa conversa, lá no Hub, né, esse serviço no qual eu sou diretor, lá no Hub, por exemplo, o profissional de enfermagem, o enfermeiro, trabalha fazendo a triagem de risco dos pacientes. Por exemplo, todo paciente que chega no Hub, no nosso pronto atendimento, e aí aqui também o CAISM é assim que funciona, aqui no nosso pronto-socorro do CAISM, é o profissional de enfermagem, por exemplo, que faz a triagem do paciente, mas não é uma triagem
simples, uma triagem que demanda, né, um trabalho mais aprofundado, porque vai ver situações de risco do paciente, porque é muito importante, né, dentro do serviço de pronto atendimento, que o profissional de enfermagem possa ajudar a avaliar o risco e, por conta disso, então, ajudar a priorizar o atendimento, né? Então, esse é um exemplo que sai dessa questão mais do cuidado mais corpo a corpo aí, do profissional de enfermagem com o paciente, e que leva, né, o trabalho de enfermagem para um outro contexto. Uma outra situação também para os profissionais de enfermagem é muito importante, né, e nos serviços onde eu trabalho, eu tenho buscado cada vez mais incentivar isso, mas já faz parte da formação do enfermeiro, que é a parte de gestão, né, a parte de gestão do serviço. Então, por exemplo, uma enfermaria, as pessoas falam, né, assim, se você quer conhecer um enfermeiro, vá na enfermaria onde a qual ele é responsável. Então, essa questão da gestão, né, do local de trabalho, onde o paciente está inserido, também o profissional de enfermagem tem um papel muito importante, um papel crucial. Então, só para trazer aqui algumas ações, né, que o profissional de enfermagem, os papéis que pode e deve desempenhar para o cuidado apropriado dos pacientes. Legal. O senhor citou o hub como o hub de cuidado de crack e outras drogas. Como que se dá a internação de um paciente e como que é feita essa internação? Quais são os planos terapêuticos que ele tem dentro da instituição? Se ele faz uso de medicação, lá ele faz atividades? O que é feito dentro de uma instituição como essa? Então, isso, o hub, mais especificamente, o hub na verdade é um grande pronto-socorro, né? Um pronto-socorro bem grande mesmo, volume de atendimento, em número de leis de observação. Lá é um serviço de porta aberta, nós recebemos os pacientes com quadros graves de dependência química. Os pacientes eles podem chegar de maneira espontânea, eles nos procuram no serviço, eles podem ser levados por familiares, podem ser encaminhados de outros serviços, de redes de saúde, a rede socioassistencial. Os pacientes às vezes chegam no hub levados por força de segurança pública, o paciente está muito agitado, em via pública, às vezes a polícia, a Guarda Civil Metropolitana leva o paciente até lá para ser avaliado. Então o paciente chega no hub, mais variados contextos, lá nós avaliamos o paciente, como comentei aqui com você, começa toda a avaliação pela triagem de enfermagem, depois passa pelos vários atendimentos. Lá nós internamos o paciente na observação. O hub, na verdade, é uma grande porta aberta do tratamento do paciente com dependência química, com 60 leitos de observação, indo agora para 80 leitos. Então, é uma grande observação de pacientes com quadro de dependência química. Lá nós estabilizamos o quadro do paciente, o quadro relacionado à dependência química. Muitos deles chegam lá intoxicados por drogas, sem de abstinência, fissura muito grande. Eles chegam lá, às vezes, com quadro psiquiátrico, comórbido, chega psicótico, às vezes depressão grave, risco de suicídio. Eles chegam lá, muitas vezes, com quadros clínicos associados, doenças infecto-contagiosas, doenças crônicas relacionadas ao uso de álcool, de drogas de longa data. Então, nós precisamos estabilizar o quadro clínico do paciente, por isso que ele fica lá na nossa observação. Estabilizamos o quadro clínico e encaminhamos, aí sim, para a internação em outros lugares. Internação em hospitais especializados, em dependência química, hospitais psiquiátricos especializados e comunidades terapêuticas. Alguns pacientes de lá do hub nós já encaminhamos para serviços de base comunitária, como ambulatório, CAPS, mas em geral a gente recebe pacientes lá muito graves. Então, em geral, os pacientes eles são encaminhados ou para internação ou para acolhimento em classes terapêuticas. Então, o hub é basicamente um serviço de passagem. Agora, para onde os pacientes são encaminhados, aí sim, aí lá os pacientes recebem tratamento médico, psiquiátrico, né? Aí leva em consideração, o tratamento vai acontecer, leva em consideração o quadro clínico que o paciente apresenta, o paciente recebendo o seu tratamento médico nesses lugares de internação, de acolhimento, mas também tratamento psicológico, cuidados de enfermagem, a família trabalhada, quando o indivíduo ainda tem um contato com a família,
família, quando não tem, a rede socioassistencial já começa a ser acionada durante a internação, para que quando o indivíduo sair da internação, exista uma estrutura minimamente organizada para recebê-lo. Sob pena, se isso não acontecer, Melissa, infelizmente a gente pode estabelecer ali uma situação que a gente investiu muito com o paciente, mas se ele sair de lá sem que haja uma estrutura mínima organizada para recebê-lo quando ele sair, infelizmente ele pode voltar a recair, voltar a usar drogas, voltar para a rua, enfim, e a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça, né? Para que a gente evite, pensando na internação, por exemplo, esse esquema de porta giratória, né? Tem um nome em inglês que é revolving door, então essa porta fica girando o tempo inteiro. A camarada sai da internação, não recebe suporte apropriado e volta para lá. A gente tem que tentar trabalhar para quebrar esse ciclo e ajudar o paciente sempre a caminhar para frente, né? Insisto, rumo à sua recuperação. Diante disso, eu queria perguntar como que se assegura o direito desse paciente, para que ele não seja visto como uma ameaça, e sim como um indivíduo que precisa de um tratamento. Existem políticas que são direcionadas a isso? Como que isso é feito dentro da instituição também? Esse é um desafio, né, Melissa? Muitos pacientes com dependência química acabam sendo estigmatizados. O uso de drogas, das ilícitas, as ilícitas, pior ainda, mas existe um preconceito, estigma, muitas vezes ligando o indivíduo à marginalidade, ligando o indivíduo a problemas de falta de caráter, o paciente está usando droga porque ele quer, porque não serve vergonha, coisas desse tipo, e nós precisamos ter esse trabalho que é contínuo, né? Um trabalho, obviamente, social, um trabalho na formação dos novos profissionais, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o preconceito está fora do serviço, mas não. Mas o preconceito está dentro do serviço, está nos profissionais que trabalham com os pacientes. Então, esse é um ponto muito importante. E quando o serviço está organizado, né, a gente precisa, quando recebe os profissionais, trabalhar na capacitação, na educação continuada, para que a gente possa adequar, né, o perfil do profissional ao trabalho que ele vai desenvolver, né? Sob pena da gente, infelizmente, levar dano para o paciente, né? Então, é muito importante que os profissionais que trabalham com esse público, né, tenham um tratamento, um preparo, né, adequado para que efetivamente eles possam ajudar os pacientes e não causar danos para eles. Referente aos pacientes e políticas de redução de danos, como que isso é aplicado em São Paulo? Há algum lugar que distribui kits ou outros tipos de meios de redução de danos? Quais são eles? Redução de danos, distribuição de kits, não que eu conheça, de uso. Acho que a questão, essa dicotomia, né, de redução de danos, a abstinência, a gente precisa tentar entender na seguinte perspectiva, e essa é uma perspectiva que eu praticamente defendo, né? Que independente se vai ser utilizado uma estratégia de redução de danos ou de busca da abstinência, o que a gente precisa fazer é que o indivíduo tenha, o profissional tenha um norte muito bem estabelecido, que é a recuperação do paciente. E por conta disso, no meu entendimento, as estratégias de redução de danos, elas têm um lugar como meio de chegar até a recuperação do paciente. Não consigo enxergar de maneira apropriada quando estratégias de redução de danos são utilizadas como fim em si mesmo, ou seja, a gente vai organizar um serviço aqui simplesmente para ajudar as pessoas a reduzir danos à substância. Isso daí não faz sentido. O que faz sentido para alguns pacientes, em algumas situações, uma estratégia durante o tratamento do paciente, utilizar a estratégia de redução de danos para ajudar o paciente. Por exemplo, pacientes que apresentam um quadro muito grave de dependência química, às vezes, no primeiro momento, eu não vou conseguir, como profissional, fazer com que o paciente pare de uma vez de usar a substância. Então, eu posso ofertar para ele abordagens que vão fazer com que ele
ele diminua a quantidade de situações de risco que ele possa enfrentar por conta do uso de drogas. Há outras situações que muitas vezes o paciente não quer, né? Ele falou, olha, eu não quero parar de usar drogas, mas não agora, eu quero continuar, será que você consegue me ajudar a reduzir problemas que eu posso ter? O profissional pode trabalhar e deve trabalhar com estratégias para reduzir riscos no tratamento do paciente, mas nunca, insisto, né, nunca utilizando a redução de danos como sendo uma estratégia em si mesma. Ou seja, porque se eu estou dentro de um serviço que vai tratar de indivíduo que apresenta dependência química e eu não focar, pelo menos como objetivo do tratamento dele, que ele pare de usar drogas e se recupere de fato, né, longe do mundo das drogas, infelizmente eu não vou conseguir ajudar o indivíduo. Até porque tem uma questão interessante, né, Melissa? A gente está falando lá no comecinho, acho que uma das primeiras coisas que eu falei aqui, essa nossa conversa aqui, que marca a dependência química é a falta de controle que o indivíduo tem sobre a substância. E aí, se eu oferecer para o paciente só a possibilidade de redução de danos, eu posso até, em determinado momento, conseguir que ele diminua um pouco o uso da substância, que ele reduza um pouco aí os riscos, os problemas que ele tem em relação ao uso. Só que, num segundo momento, já num curto, médio prazo, esse indivíduo vai voltar a ter problemas. Por quê? Porque o que marca, né, a doença dele é a falta de controle sobre as substâncias. É ilusório, né, um profissional acreditar que vai conseguir fazer com que o paciente faça um uso, entre aspas, irresponsável, consciente da droga. Por quê? Porque ele não consegue, né? Então, é mais ou menos como a gente tinha uma estratégia de redução de danos, né, no passado, que sem se preocupar se o indivíduo estava sim ou não usar drogas, se ele estava abstinente ou não, por exemplo, dava dinheiro para o paciente. Então, olha, basicamente, você varre aqui essa rua aqui para mim, lá na Cracolândia, e aí no final do dia eu vou te dar um dinheiro, no final da semana eu vou te dar um dinheiro pelo trabalho que você fez. Se esse indivíduo não está inserido no programa de tratamento, que o acompanha e que vai ajudar ele a ficar abstinente, se é um programa de tratamento que não vincula, por exemplo, o pagamento por um trabalho que ele realizou, o fato de ele estar abstinente sem usar droga, se eu pegar um dinheiro e dar na mão do dependente químico, o que você acha que vai acontecer? Ele vai usar droga, ele não vai usar esse dinheiro para outra coisa. Então a gente só precisa tomar alguns cuidados, né, para que a estratégia de redução de danos, que pode ser interessante, né, como meio de se atingir um objetivo maior, não seja desvirtuada, e infelizmente isso acontece em muitos serviços, aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. É muito importante que isso seja, que se haja cuidado, isso porque muitos profissionais trabalham essa perspectiva da redução de danos como fim em si mesmo, e essa é uma perspectiva que acontece aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo, a redução de danos é uma estratégia importante, mas não como uma estratégia que insisto, né, que é o objetivo final do tratamento. O objetivo final do tratamento não é reduzir danos. O objetivo final do tratamento é fazer com que o indivíduo fique sem usar drogas e reabilitá-lo, o mais perto possível que a gente vai conseguir acompanhá-lo, ajudá-lo a chegar o mais perto possível de ele ter uma vida normal, junto da sua família, na sociedade. É isso que a gente precisa buscar. Em relação às novas drogas que estão inseridas na sociedade hoje, como que o senhor enxerga os desafios com elas, principalmente as drogas K, né? Isso é um outro grande desafio. Quando a gente começou lá no Hub, né, faz 2 anos e meio, nós começamos já de cara com esse grande desafio, né? Com a emergência aí do uso dos canabinoides sintéticos, das drogas K, K2, K9, SPAs. Infelizmente, esse canabinoide sintético, essa família de canabinoides sintéticos, tem potencial de causar dependência muito maior, causa muito mais sintomas de abstinência, por exemplo.
Na intoxicação aguda pode levar a óbito, tem um risco de morrer por overdose da substância, aumenta o risco do paciente apresentar transtornos mentais, quadros psicóticos, depressão, suicídio. Quando nós começamos um hub, isso daí estava estourando, principalmente lá na Cracolândia, né? Foi um desafio maior ainda para o nosso trabalho ali na região. Infelizmente, né, o surgimento de novas drogas, principalmente das sintéticas, isso é uma coisa que vai dominar o cenário da clínica, da dependência química nos próximos anos, né? Porque é isso, o mercado do tráfico, né, de drogas precisa de novas substâncias, precisa vender mais coisas, precisa ter mais gente usando, então precisa, enfim, o tempo inteiro injetando coisas novas, mas que infelizmente essas coisas novas causam problemas demais para os usuários, e não só para os usuários, para suas famílias e para todo o conjunto social. Então, por isso que é muito importante, né, já que a gente está batendo um papo aqui com os alunos da faculdade, é sempre importante quem se interessar, né, na formação da enfermagem pela saúde mental, pela dependência química, que esteja sempre atento e se atualizando, né? Porque a perspectiva que a gente tem para o futuro é que esse cenário da dependência química em relação a novas drogas vai ser cada vez diferente. Aí, né? Com relação à reabilitação psicossocial, as práticas integrativas entram nesse cenário e como que o senhor acha que elas poderiam ser aplicadas? Melissa, senhor, a gente sempre precisa buscar práticas baseadas em evidência científica. Então, práticas integrativas, caramba, é um mundo, né? Então, assim, tem coisas que podem ajudar, tem coisas que sabidamente não ajudam. Então, por que eu estou falando isso? Porque, independente se são práticas integrativas ou não, acho que cabe ao profissional, né? Profissional de enfermagem, profissional médico, psicólogo, cabe ao profissional buscar, na sua prática clínica, utilizar as abordagens terapêuticas que têm um embasamento científico, ou seja, que existem estudos mostrando que isso realmente funciona, né? E aí, o papel do próprio profissional é muito importante, né? E aí a faculdade acho que tem um papel, né, os professores têm um papel nisso, para desenvolver no aluno, né, um protagonismo, né, para que ele possa cada vez mais buscar o conhecimento, né, e não se convencer, né, nem daquilo que eu estou falando para você agora, nem se convencer do que o seu professor está falando para você. É importante que você que está me ouvindo aqui, que você vá buscar o conhecimento, né? Você saiba onde buscar o conhecimento, você saiba como interpretar aquilo que está sendo levado para você, o conhecimento, para que você possa desenvolver, né, esse senso crítico. O senso crítico, durante muito tempo no Brasil, foi sinônimo de ficar criticando tudo, né? Senso crítico não é isso, né? Senso crítico é você olhar determinado fenômeno, determinado resultado de uma pesquisa científica, por exemplo, você olhar ali e falar, olha, realmente essa pesquisa, esse estudo foi conduzido de maneira apropriada, chegou num bom resultado. Legal, se isso aconteceu, eu não vou criticar esse estudo, né? Porque o senso crítico é um negócio meio ruim, né? Você ficar criticando tudo errado. Não é nada disso. O senso crítico é você identificar problemas onde eles existem e, se você não identificar problemas nessa situação, você incorporar, se a gente estiver falando, por exemplo, de abordagens terapêuticas, você incorporar isso no seu arsenal de trabalho, de cuidados. Legal. Eu agradeço o senhor por participar dessa entrevista, responder as nossas perguntas e contribuir para essa pesquisa. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para os alunos, né, para nós que estamos nos formando agora, e como nós devemos ser como profissionais futuramente. Bom, então, primeiro, Melissa, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns não só pelo seu trabalho na faculdade, mas pelo trabalho que você realiza com a gente aqui no CAI. Você nos ajuda muito aqui. Para os profissionais que estão aqui, futuros profissionais, muitos deles já profissionais, já trabalham na área, como você, por exemplo,
mas que vão agora, né, desse upgrade muitas vezes na carreira, ainda aí trabalhar como enfermeiros. A primeira coisa é trabalhar buscando ajudar as pessoas. Né? Parece meio lugar comum, mas nas profissões de saúde, são basicamente de cuidado. Né? A gente está aqui para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas. Então a gente sempre tem que ter isso daí em mente. Né? Às vezes a gente se dispersa com outras coisas, mas isso daí é o foco principal do nosso trabalho. Trabalhar então com ética e baseado em evidência científica. Fazendo isso, fiquem tranquilos, vocês vão ter muito sucesso na profissão, que é o que eu desejo para vocês. E para você em especial. Obrigada, viu, doutor Obrigado. Quirino? E fiquem até já.